jeito a gente conseguir finalizar. Principalmente nas horas dos exercícios, que eu falei que é a única coisa que é a mais... Eu falo difícil porque a gente acaba não tendo tempo, é impressionante. O tempo some. Quem já se consagrou sabe muito bem o quanto é difícil fazer os exercícios, né? Então, principalmente se a gente deixar para fazer à noite. Devoção à Virgem Maria. Aqui a gente começa falando: ninguém vai chegar a Jesus se não passar por Maria. Quem falou isso? São Bernardo de Claraval. Não foi a Alessandra, tá? Na fórmula que São Luís desenvolveu, é a forma mais completa. Esse tratado ele não tem erros. Foram passados por vários papas e eles não acharam erro nesse livro. Por isso que assim, mas eu sou consagrado. Sim, tem vários outros métodos de consagração, mas essa é a mais completa, tá? Por isso que nós trouxemos esse tipo de consagração para o santuário. Até porque aqui é um santuário mariano, né? E durante 126 anos, esses manuscritos, né, que é o livro agora de São Luís, ficou escondido. O demônio escondeu. E é falado no livro logo no comecinho. Durante 126 anos ficou escondido, até que foi achado e publicado. Ela é verdadeira porque ela é a maneira mais profunda e mística de devoção. Tá? Papa Pio IX trata como isento de qualquer erro teológico, nem doutrinário, ou seja, não tem erro. Esse manuscrito que São Luís fez não tem erro nenhum, tá? Por isso que a gente está usando. Entre vários papas, Papa João Paulo II tinha como livro de cabeceira, entre tantos outros papas aí que se tornaram santos. Tá? Por que me consagrar? Porque eu busco a santidade. Vocês buscam a santidade? Eu pergunto porque tem gente que fala assim, não é para mim não. A santidade é para todos, certo? Glória a Deus, pelo amor de Deus. Vamos falar que santidade não é para nós? Carlos Acutis está aí para nos provar, né? Dia 7 de setembro, aí ele se tornando um santo. Santo da nossa geração. Glória a Deus. E dentro desse livro, que nós vamos ler capítulo por capítulo, tem os 33 dias de exercícios, né? Alguns vai ser reduzido a 30. Por quê? Tem alguns métodos que a gente pega nos aplicativos e eles reduzem a 30. 12 dias, uma semana, uma semana e uma semana. Então acaba sendo reduzido a 30. Mas o correto são 33 dias de exercício, tá? Não vou me consagrar porque não fiz 3? Não. Você não vai se consagrar se você só fizer uns 10. Mas se você fizer de 25 em diante, você se consagra, tá? Porque às vezes a gente falha alguns dias. Pode acontecer de falhar, tá bom? O escravo ele pode simbolizar com uma corrente, isso daí depois a gente vai passar todos os símbolos. Às vezes as pessoas me perguntam, por que da cadeia, né? Que é esse daqui, né? Então, isso tudo vai ser passado lá no final, porque isso é o que menos importa, tá? O importante é a gente ter consciência por que a gente vai se consagrar, tá bom? Então, a gente vai começar no primeiro capítulo. Foi por Maria que Jesus veio ao mundo e por ela que se deve reinar no mundo. Jesus é Deus, né? Viu em Maria a criatura perfeita. Criatura, não criador. E por meio dela ele quis reinar no mundo. Precisaria? Você acha que precisaria? Jesus precisaria nascer de Maria? Então vamos lá. Toda a sua vida Maria permaneceu oculta. Por isso o Espírito Santo e a igreja chamam alma máter, mãe escondida e secreta. Tão profunda era a sua humildade que para ela o atrativo mais poderoso
mais constante era esconder-se de si mesmo, de toda criatura, para ser conhecida somente em Deus. Então, assim, Maria, ela foi oculta de toda até a sua família. Ela foi guardada a todo tempo. Até a sua família, né, os mais próximos, não conhecia Maria. Por que isso? Exatamente para que ela ficasse preservada. Ela foi preservada de todo o pecado. Maria foi escondida, humilhada, empobrecida. Deus providenciou que ocultasse ao máximo, que seus próprios parentes não a conheciam. Até os anjos perguntavam: quem é essa? Maria é o santuário e o repouso da Santíssima Trindade. Deus não permitiu que ela fizesse algum milagre e nem consentiu que os apóstolos a ela mal se referissem. A gente vê na Bíblia pouquíssimas passagens de Nossa Senhora. E ela estava presente em tudo. Então, assim, nem os apóstolos poderiam falar dela. Eles não puderam escrever muito dela, porque realmente ela estava totalmente oculta. Tá? Maria é a obra-prima por excelência do Altíssimo. Todas as virtudes e graças são um abismo insondável à profundeza de sua humildade. Aí o que ela fala? Se vocês quiserem acompanhar, tá? A gente vai passando por capítulo. Por que o Senhor escolheu Maria? Porque o mundo era indigno, diz Santo Agostinho, de receber o Filho de Deus diretamente das mãos do Pai. Ele o deu a Maria, a fim de que o mundo o recebesse por meio dela. Em Maria e por Maria é que o Filho de Deus se fez homem para a nossa salvação. Deus, Espírito Santo, formou Jesus Cristo em Maria, mas só depois de lhe ter pedido consentimento por intermédio de um dos primeiros ministros da corte celestial. Ou seja, o Espírito Santo, ele pediu permissão para Maria para que ela pudesse consentir e ser gerado Jesus. Aí fala assim, que tem uma parte que fala assim: nossa, o Espírito Santo era estéril. Ele era estéril em fazer, vou tentar explicar da melhor maneira possível. Ele precisou de Maria para poder criar um Deus homem, entende? Por quê? Porque ele precisaria de uma criatura humana, porque senão ele geraria outro divino. Então ele precisaria de Nossa Senhora para que ele criasse Deus homem. E por que precisaria de um Deus homem? Por quê? Porque nós éramos indignos de receber um Deus. Deus. Apenas Deus. Entende? Outra criatura divina. Então ele precisou vir encarnado, né, na forma de homem. Desculpa, gente, estou um pouquinho nervosa, tá? Foi ela que amamentou, nutriu, sustentou, criou e sacrificou por nós. Jesus Cristo deu mais glória a Deus, submetendo a Maria durante 30 anos, do que se tivesse convertido toda a terra pela realização dos mais estupendos milagres. Ou seja, né, Jesus, quando ele ficou ali, né, no seio da Virgem Maria, nos cuidados dela, onde ela nutriu, sustentou, sacrificou, foi ela que educou Jesus. Entende? Ele deu mais glórias a ela todo esse tempo do que ele se convertesse toda a humanidade naquele tempo. Toda a terra está cheia de sua glória, inúmeras catedrais são consagradas a seu nome. Não existe igreja que não tenha um altar em sua honra. Dos próprios demônios do inferno não há quem não respeite. Não se louvou, exaltou, amou o suficiente, ou serviu o suficiente. Toda a glória externa não se compara à que ela recebeu no interior da parte do Criador. Os olhos não viram, nem o coração do homem compreende. Se puderes compreender a mãe, compreenderei o filho. Ela o deu ao mundo a primeira vez e pela segunda vez fará resplandecer. Aí aqui ele fala, né? Maria deu Jesus pela primeira vez e a segunda vez também será pelas mãos dela. Só que será do mesmo jeito? Não. Né?
Maria é uma pura criatura saída das mãos do Altíssimo, comparada à majestade infinita. Ela é menos que um átomo. Aí aqui, assim, eu sempre gosto de enfatizar bastante, porque as pessoas falam assim, nossa, mas a gente exalta tanto Maria e fala que ela é menos que um átomo, né? Ela é criatura, gente. A nossa fé é cristocêntrica, né? Então, assim, quem vem no centro? Quem está no centro da nossa fé? Certo? Gente, vocês estão com a cara de quem não está entendendo nada, pelo amor de Deus. Vocês estão entendendo? Oh, glória. Estou fazendo entender. Se eu não fizer, a gente pergunta, pode perguntar. Porque você pensa que para mim é fácil, por mais que eu estou há tanto tempo, tem ano que é uma maravilha, mas tem ano que eu travo. É difícil a gente falar assim, explicar tudo bonitinho, né? Nossa Senhora é menos que um átomo. É menos que um átomo, gente. Não briguem comigo. Isso foi São Luís que escreveu. Comparada ao quê? Comparada a Deus. Ela é menos que um átomo. Então, assim, a gente não dá mais glória para ela. A gente está se consagrando para quê? Para que ela nos ensine, assim como ela foi ensinada, a sermos santos e chegar a Jesus. Tá? Então, ela é considerada como menor que um átomo. Pois ele é o que é. Este grande Senhor não precisou e não precisa da Santíssima Virgem para realizar sua vontade. Deus quis começar e acabar sua maioria das obras por meio da Santíssima Virgem. Princípios. Deus quis servir de Maria na encarnação. Deus Pai só deu ao mundo seu unigênito por Maria, porque o mundo era indigno, é o que eu falei. Deus Espírito Santo formou Jesus Cristo em Maria, mas só depois de tê-la pedido conscientemente. Por quê? Por que precisou do consentimento de Nossa Senhora? Alguém arrisca? Porque nós temos livre-arbítrio, né? Ela podia ter falado não? Podia. Podia ter... Aí não ia acontecer nada da obra? Não. Com certeza viria o Salvador em outra pessoa. O Senhor criaria outra criatura perfeita, né? Mas graças a Deus ela deu seu sim. Veremos que foi por Maria que Jesus quis começar seus milagres. O Espírito Santo era estéril em Deus, isto é, não produzia outra pessoa divina. Tornou-se fecundo em Maria, com ela, nela e dela produziu sua obra-prima. Portanto, quanto mais uma alma encontra Maria, mais encontra Jesus. Isso foi uma das coisas que, acho que lá para o 5º ano, que eu consegui entender, e foi o que mais me chamou a atenção. Porque você, às vezes, vai lendo o livro, cada ano vai chamando uma parte a atenção. E há uns 3, 4 anos atrás, eu queria entender essa parte do Espírito Santo. Aí eu perguntei, né? Eu falei, Senhor, mas e nossos irmãozinhos lá aqui, do Reteté, que não tem Nossa Senhora, né? E fala que é todo do fogo. Aí, Nossa Senhora, ela pode não estar presente no coração deles, mas são todos filhos, entendeu? Então o Espírito Santo vai se fazer presente, mas é claro que quando ele encontra uma alma toda de Maria, a alma é toda dele, entende? Então assim, quanto mais você for devoto de Nossa Senhora, né, um devoto fiel, depois aqui vocês vão saber todos os tipos de devotos, mais o Espírito Santo vai agir através da sua vida. Mais você vai ser iluminado pelo Espírito Santo, tá? Então, assim, aí é o que eu falo, né? Por que eu entrei nessa questão de outras religiões? Porque a gente fala, mas só aqueles irmãozinhos nossos lá da outra denominação religiosa, eles são tão do fogo, né? Eles são tão do Espírito Santo, né? Mas é por causa disso, que Maria é mãe de todos, mesmo eles negando. Mas o Espírito Santo age
muito mais uma alma mariana, tá? Não foi Maria Santíssima que deu a fecundidade ao Espírito Santo, como se ele não tivesse. Sendo Deus, ele possui a fecundidade ou capacidade de produzir, como o Pai e o Filho. Porém, a ação não gera outra pessoa divina. É o que eu expliquei. O Espírito Santo geraria outra pessoa divina. Por isso que ele precisou de Maria, para gerar uma criatura. É um divino e homem ao mesmo tempo. Princípio: Deus quis servir de Maria na santificação das almas. A conduta da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Deus Pai reuniu todas as graças e chamou Maria. Até os anjos chamam de tesouro do céu, do Senhor. Deus Filho, é o 24, tá? Quem estiver seguindo. Comunicou-se à sua mãe tudo que adquiriu por vida e morte. Fê-la tesoureira de tudo que o Pai deu de herança, e por ela que comunicava suas virtudes e distribuiu graça. Ela é o canal misterioso, o aqueduto. Aí assim, né, Maria, ela como criatura, ela foi tão agraciada por Deus, que ela é a dispensadora de tudo. Ah, mas então não precisa de Jesus. Maria, ela recorre ao filho dela para dar qualquer graças a vocês, tá? Ela não faz nada pelas mãos, pelas suas próprias mãos. Por mais que ele deu tudo. Ela é a dispensadora, ela é a medianeira. Mas aí, para ilustrar isso, eu vou fazer um teatrinho aqui, para vocês tentarem entender o que eu estou falando. O Alto da Compadecida, acho que ele explica muito bem. Quando, né, tá lá Jesus, tá o demônio, né? E aí tá Nossa Senhora. E aí tá lá o julgamento. Como que é o nome do personagem? Hã? É o João Grilo? É. Aí ele. Não, Chicó. É o Chicó. Não é o Chicó? É? Ah, sei lá, gente. Que aí ele fala assim: Valênia, minha Nossa Senhora, né? Que aí ele começa a pedir, e aí ela chega para Jesus e fala assim: Mas filho, ele foi tão bonzinho. Não, mãe, ele fez isso, isso. Não, filho, mas ele fez aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Então, assim, é o jeito que Nossa Senhora faz. Ela é mãe. E daquele jeito do filme, é muito próprio. Às vezes a gente leva na brincadeira, mas é muito próprio de Nossa Senhora. E aí, quando uma das ilustrações, que depois um do pessoal que está dando a formação vai falar, que é uma coisa que eu sempre falo, e até esses dias eu escutei o bispo falando, mais ou menos parecido, que Nossa Senhora é aquela que põe o melhor embrulho, põe um perfuminho no presente. A gente pega um presente, né, quando a gente quer agradar, aí vai lá, tá com um perfuminho, né, põe o melhor laço, põe o melhor papel. Às vezes a caixa sai mais cara que o presente, né? 90%. Você vai comprar aquelas caixas, né, caríssima. De repente o presente é desse tamanho, a caixa é desse, né? Mas é para quê? Para ficar bem bonito e põe aquele melhor laço. Maria faz assim. Maria pega nossas misérias, aquilo que a gente está pedindo, que a gente é tão, né, não sabe nem pedir, porque a gente não sabe pedir. Aí ela vai lá, coloca a melhor caixa, o melhor laço, põe no perfuminho, vai lá e entrega para Jesus. Fala, ó, filha, aquele presente lá é da Ana. A Ana tá pedindo essa graça aqui, ó. Aí ele fala assim, ah, não, mãe, não tô... Filho, olha o cuidado que ela teve com o seu presente. Aí a hora que ele vê, ele fala, tá bom, mãe, só você mesmo. E é mais ou menos assim, né? E nisso a gente vai ver todo esse contexto, como Nossa Senhora trabalha ao nosso favor, né? A primeira consagração foi feita no alto da cruz, eu acho que todo mundo já ouviu isso, né? Daqui. Então a gente não tem que ter medo de se consagrar. A gente nunca vai dar maior valor do que Deus deu para ela. Isso pode ter certeza, né? E maior amor que Jesus deu para ela também não. A gente nunca vai conseguir chegar nem aos pés disso, tá?
Deus Espírito Santo comunicou a Maria, sua esposa fiel, seus dons inefáveis, escolhendo-a para dispensadora de tudo que ele possui. Deste modo, ela distribui seus dons e suas graças a quem quer. Nenhum dom é concedido aos homens que não passe por suas mãos. Isso é uma outra coisa, né? Na Bíblia fala, né, dos dons, né? Não só os dons de língua, ciência, né, de revelação, mas também tem os dons, né? Todo mundo tem um dom, todo mundo tem suas particularidades, e dentro das particularidades tem os dons que a gente presta à igreja, né? Às vezes a pessoa presta trabalhando muito bem, catequizando muito bem, né? E dentro desses dons, tudo passa por ela, tudo passa por Nossa Senhora, né? Principalmente a gente, quando a gente vai catequizar, né? A gente pede o quê? O Espírito Santo. Então, toda vez que a gente pede o Espírito Santo, iluminação, até para poder, né, tá fazendo um bom encontro, a gente tem que pedir. E onde o Espírito Santo está, o esposo está, ela também está. Né? E tudo passa por ela. Então, por isso que é uma das coisas que nem eu falei antes, né? Que às vezes a gente, eu sou da renovação, então muitas vezes a gente ora em línguas, tudo, e começa a pedir os dons do Espírito Santo. E eu percebi que quanto mais eu me aproximava de Nossa Senhora, mais eu tinha os dons, como vou dizer, mais revelados a mim. Então, é isso que eu falo para vocês. Quanto mais vocês estiverem perto da mãe, mais vocês vão conseguir sentir a presença do Espírito Santo. Tá? Então não perca a oportunidade. Hein? É certo que nosso Senhor continua a ser no céu tão filho de Maria como foi na terra, e conserva a obediência e submissão do mais perfeito filho com a melhor das mães. Porém, não atribui o abaixamento ou imperfeição de Jesus, ou seja, Jesus é o filho ainda de Nossa Senhora do céu. Ah, mas lá ele é mais indigno? Não. Ele obedece mais à mãe? Sim, ele obedece Nossa Senhora à medida de que ela obedece a ele. Gente, é uma troca. Uma mãe amorosa, um filho amoroso, certo? Aqui não tem quem é maior e quem é menor. Ele faz à medida do que ela agrada a ele também, né? Então, assim, se é que nem eu falo, se ela vem com esse presente, com todo esse carinho, com todo esse amor para ele, pedindo uma graça para nós, ele não consegue falar não. Mas ele não fala não por quê? Porque ele é um filho obediente. E ele viu que tocou o coração dela, né? Que aquele pedido tocou o coração dela, daquela filha ou daquele filho. Então, Jesus, por amor à mãe, ele atende o que ela pede. Tá? Para recompensar sua profunda humildade, Deus lhe deu o poder e a missão de povoar de santos os tronos vazios. E a vontade do Altíssimo é que o céu, a terra e o inferno se curvem às ordens de Maria. Aqui, a gente já vê em Gênesis, né? Que Maria, né, ela pisa na cabeça da serpente, né? E aí já cria uma inimizade entre Nossa Senhora e o demônio. Então, o demônio se curva. Mas o demônio se curva por quê? Alguém sabe dizer? A Nossa Senhora? Por que ele tem raiva de Nossa Senhora? Também. Mas existe um princípio maior do que a obediência. Humildade. É a humildade, tá, gente? A humildade, por quê? Porque Satanás é orgulhoso. Então, a humildade de Nossa Senhora faz com que Satanás se curve. Por quê? Ela é criatura. Ela é criatura e humilde. Não tem mais do que ficar. Ele tem raiva. Então, você quer ser o primeiro? Seja o último. É assim que ela ensina a todos nós. Se você quer ser o primeiro, que você seja o último.
Porque quanto mais você for humilde, e não é falsa humildade, tá? Aí aqui eu vou explicar um pouquinho por que falsa humildade. Às vezes a gente acha que a gente está sendo humilde. Às vezes a gente fala assim, ai, eu não vou fazer isso porque ai, eu não consigo, que nem eu tenho um problema de, eu sempre partilho isso, mas eu tenho um problema de falar em público, né? Eu poderia falar assim, ai, eu tenho vergonha, eu não vou fazer, eu não vou dar formação. Eu estou tendo uma falsa humildade. Por quê? Quem me capacita? Quem me capacita? É o Espírito Santo. Então, se eu estou aqui na frente, é tudo para Ele, né? Por Ele. Então, quando eu falo assim, ah, eu não vou fazer isso, ou não vou fazer aquilo, e sendo uma coisa que o Senhor está pedindo, você sabe que é o Senhor que está pedindo, é uma falsa humildade, tá? Agora, quando você tem o desejo de estar à frente, de ser aparecido, aí você já está sendo orgulhoso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas falsas humildades também, né? Ou querer fazer tudo, prestar conta de tudo. A gente precisa entender que quando a gente faz um monte de coisa na igreja, mas o principal você não faz. Você não tem tempo para Jesus. Você não perguntou se Ele quer que você faça todas essas coisas, né? Então, assim, você acaba tendo o quê? Um excesso de trabalho. Um excesso de servir para você mesmo. Por quê? Que você está servindo o seu ego. Desculpa, gente, às vezes a gente precisa já começar dando, né, umas chacoalhadas, porque muitas vezes a gente serve nós mesmos, né? A gente serve nossos egos. Então a gente precisa tomar muito cuidado isso dentro da igreja. Tudo que eu vou fazer, eu falo, Senhor, eu não quero. E aí ele fala, mas eu que estou te mandando. Aí eu falo, mas eu não quero de novo. É uma luta constante. Tudo que vocês veem eu fazendo dentro da igreja, eu peço que eu não quero mais. E sempre eu quero entregar. E sempre o Senhor vem me dar um puxão de orelha. Isso é fácil, gente. Porque eu tenho uma briga constante comigo mesma. Entendeu? Para saber se eu estou servindo a Deus ou se eu estou servindo a mim. Sabe? Então isso é constante. Acho que é diariamente. Diariamente eu tenho vontade de largar tudo. Diariamente eu tenho, sabe, eu me pego perguntando, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou fazendo para mim? Estou fazendo para ti? Se for para fazer para mim, eu não quero mais. Entendeu? Se for para massagear meu ego, para falar, nossa, ela faz, parei. Tá? A mesma coisa a consagração. Eu já tentei passar por um monte de irmãozinhos. Os irmãozinhos não quer assumir, tá? Eu acabo ficando, né? Quem sabe um dia. Mas assim, os irmãozinhos que o Senhor coloca no meu coração, tá? Que também não é assim, né? Porque senão vai vir um monte de gente e falar, eu vou assumir, depois não dá conta, né? Porque não é só aqui, é muito mais além. A batalha começou já há uns 2 meses atrás, tá bom? Então vamos lá. Por Maria, Deus quer que sempre aumente o número de seus filhos. E a gente percebe que cada ano que passa, não estou falando só aqui não, tá? Teve um bom tempo que ficou muito oculto. Você não ouvia falar de consagração. Eu me consagrei em 2017 e eu procurava e não achava que era consagrado. E Nossa Senhora me pedindo e eu falava assim, ah, Nossa Senhora, então coloca pessoas, coloca jeito, coloca. E aí veio.
E eu me consagrei em 2017. Quando eu me consagrei, eu acho que tinha umas 300 pessoas também, por aí. A igreja inteira se consagrou. Naquela época, não foi daqui, foi nos Arautos, foi com os Arautos, e eu fiz em Santo André. Era muita gente que se consagrou. Eles eram bem mais rígidos, tá? Tinha que ter presencialmente, não podia faltar. Faltava um encontro só, que é um ou dois encontros, você já era, 2 encontros você já era tirado, né? Para poder você realmente fazer aquilo certo. E eu vou falar para você, faltei acho que um, mas eu não fiz os exercícios direito. E aí depois eu me cobrei. Por quê? Porque eu vi que eu tinha feito pela metade. E eu só fui ver frutos quando eu fiz direito. Eu fiquei 2 anos sem ver frutos da consagração. Aí quando eu me consagrei, que eu vi os frutos realmente na minha vida. Quando eu me consagrei, não, quando eu renovei depois de 2 anos, em 2019, a primeira turma, que eu vi os frutos na minha alma. Então por isso que eu falo, para fazer por fazer, não faça. E não é porque às vezes não é o momento. Não é que Nossa Senhora não quer. Ah, mas eu senti. Não é que ela não quer. É que às vezes não é o momento seu de se consagrar. Tudo tem um momento. Meu livro ficou na gaveta por 2 anos, gente. Eu olhava o livro, lia um pedaço, não entendia nada, guardava de novo. Lia mais um pedaço, e aí foi onde eu fui pedir. Nossa Senhora, você vai ter que me dar meios. Depois de 2 anos, ela me deu os meios, eu me consagrei, mas não muito bem. Aí foi quando eu trouxe em 2019 para cá, e aí eu aprendi o que era consagração de verdade. Tá? O desejo de Deus Filho é encarnar-se todos os dias por meio de sua mãe. O primeiro nascido de Maria, homem Deus. O segundo, homem puro, filho de Deus e Maria por adoção. Se Jesus, o chefe dos homens, nasceu dela, o predestinados também deve nascer dela. Não há mãe que não dê à luz a cabeça sem seus membros. O que isso quer dizer? Jesus veio de Nossa Senhora. Se ele é a cabeça e nós somos os membros, nós também temos que nascer, Senhora. Mas como se dá isso? É nascer a alma, nascer, né, os filhos, ser transformados os filhos de Nossa Senhora. Tá? Tá dando certo aí? Se tiver alguma pergunta, aí depois vai anotando aí para a gente responder, tá? Então, assim, por quê? Eu sempre fui devoto de Nossa Senhora. Depois a gente vai lá na frente, a gente vai ver os tipos de devoto. E o que às vezes a gente acha que é uma devoção, não é, tá? Então, os predestinados, quem são? É aqueles realmente que são os escravos de Nossa Senhora. Aí fala assim, mas escravo de Nossa Senhora? Nós somos escravos de Nossa Senhora, né, pelas mãos de Nossa Senhora, para servir Jesus, para que ela nos leve até Jesus, tá? Por mais que a palavra escravo seja pesada, depois vocês vão entender o porquê. Né? É uma escravidão livre. Bendito é o fruto do seu ventre. Esse Jesus eu possuo com efeito seu fruto e sem ela eu jamais o teria. É vontade de Deus, o Espírito Santo, que nela e por ela se formem eleitos, através de suas virtudes e graças. Possamos ter uma fé invencível, uma humildade profunda, mortificação universal, oração sublime, caridade ardente e firme esperança. Tudo que Nossa Senhora faz conosco numa alma está aqui. Né? O que a gente precisa, né, para que a gente possa... É a fórmula da santidade. Deixa eu achar aqui para eu ler direitinho aqui. Essa é a fórmula da santidade. Minha bem-amada e minha esposa, lança em meus eleitos as raízes de todas as virtudes, a fim de que nela cresça de virtude em virtude, de graça em graça. Tive tanta complacência em ti, quanto vivia na terra, praticando as mais sublimes virtudes. Então, assim, quando o Espírito Santo ele fala aqui da alma de Nossa Senhora, ele fala o que ele quer dela. Ele quer que ela transforme a nossa vida, a nossa alma, em uma fé invencível. A gente tem fé invencível?
Olha os mais velhos, vamos lá. Elisete, você tem uma fé invencível? Uma fé invencível? Hoje, como você, Adilson. Nós estamos consagrados aí 6 anos. Max, tem? O que é uma fé invencível? O mundo está desmoronando e a gente não larga o barco. Acho que a maioria da gente, a gente já está indo para esse caminho, né? Que essa fé que a gente não entende porque as coisas estão acontecendo, mas a gente confia. Às vezes a gente tira, briga com Jesus, mas 90% a gente confia, né? Isso é a fé invencível. E Nossa Senhora, ela vai produzindo mais fé no nosso coração. Ela vai produzindo cada vez mais. Quanto mais a gente se consagra a ela, mais a gente se renova, mais a gente vai tendo essa fé. A humildade. Gente, a gente precisa entender, essa humildade profunda foi mais ou menos aquilo que eu expliquei, tá? Humildade não se confunde com modéstia, tá? Outra coisa que eu queria explicar, todo ano eu tenho algumas pessoas que vêm perguntar sobre modéstia. Quando vocês tiverem condições de ver um testemunho chamado da Glória Polo, anotem aí, Glória Polo, ela dá um testemunho ao qual ela passou, né, uma experiência pós-morte. E ela era feminista, dizia católica, a favor do aborto, né? A gente vê muito isso na igreja, tá, gente? Não está longe, não. Às vezes a gente tem uns ideais que não combinam com a nossa fé, tá? Então, a gente precisa procurar. Eu falo que o povo perece por falta de conhecimento, né? Isso é bíblico. Hã? O quê? Da Glória Polo. Glória Polo. Tem no YouTube, tá? Tem um livro maravilhoso dela, bem fininho. O livro é mais completo, muito rápido, mas assim, para quem não quer, não consegue ler o livro, veja o testemunho dela. E no testemunho ela teve essa pós-morte, ela foi testemunhada, tem atestado de óbito, né? E depois a igreja viu que era verídico todo o caso dela e pediu que ela publicasse, né? Então tem vários relatos, né? E os relatos dela, um dos relatos dela, né, que ela fala, né, de toda a vida, vai passando o filme da vida mesmo. E Jesus foi lá, você fez isso, você fez aquilo outro, você fez aquilo outro, tal. E aí, quando eu falo da falsa humildade, e aí a gente fala da modéstia, porque às vezes as pessoas não sabem nem se vestir, né? E aí entra num porém, ela era bem extravagante, né, no se arrumar. Ser elegante não tem problema, tá? O que ela fazia, ela usava roupas muito decotadas, muito insinuosas, né? Então, ela fala de tudo isso no livro. Eu lembro que um primeiro ano que eu fui explicar isso, algumas pessoas não quiseram nem se consagrar porque eu usava decote, né? Mas assim, a humildade, ela está dentro, ela não está fora. Quando a gente vive uma humildade profunda, automaticamente nós exteriorizamos, né? Então nós não precisamos nos expor tanto. E isso é fato, tá? Então depois a gente vai aprendendo sobre a modéstia, que não tem nada a ver com a humildade. Ah, é aquela moça se veste que nem agora eu estou aqui, de saia, né? Cabelo longo. De repente, a vida dela não condiz com a vestimenta, tá? Então, o que adianta, né? A gente precisa entender isso. E às vezes por fora, põe véu,
faz isso, faz aquilo e tem uma vida podre. Tá? Então a gente precisa entender que falsa humildade, modéstia, a gente tem que tomar cuidado. Ah, eu vou me consagrar, preciso viver a modéstia? Não, gente. A modéstia é um estilo de vida e ela tem um chamado, tá? Eu falo assim que Nossa Senhora, ela pede nas almas a modéstia. E não é para todo mundo, gente. Não é para todo mundo. Ai, agora me consagrei, vou usar saia, vou usar véu, vou usar... Parou. Não é por aí. Pode ser que você tenha um chamado? Sim. Todo mundo vai ter chamado? Não. Nem todo mundo vai ter esse chamado de usar véu na cabeça, saia, nem os homens, né? Não usar mais bermuda, porque tem alguns que é mais radicais que não usa mesmo, né? Entendeu? Então, aí vai para a praia, não pode usar? Pode usar sim, gente, tá? Tem roupa adequada para a praia também, que o pessoal tem muito essa paranoia das vestimentas. E eu falo, cuidado com isso, tá? Vestimenta não tem nada a ver com humildade. E aí ela fala da oração sublime, da mortificação, da caridade ardente. Mortificação universal hoje, gente, a mortificação é várias coisas. Um dia sem WhatsApp é uma mortificação, né? Eu sempre explico, às vezes a gente precisa fazer pequenos sacrifícios, sim. A gente não faz sacrifício. Ultimamente a gente não faz nem um jejum de sexta-feira. Dificilmente quem faça jejum sexta-feira. Uma coisa, vai fazer um momento de oração, mas não consegue ficar sem o celular, não consegue ficar sem o WhatsApp. Então, assim, são pequenas coisas que vão nos doutrinando. O que é uma mortificação? Vocês sabem me dizer? Por que você faz uma penitência? Por que você faz uma penitência? Ai, gente, arrisca! Fala. Exatamente. Quando a gente faz uma mortificação, uma penitência, na verdade é para controlar o nosso eu. Né? Por quê? Porque nós somos, aqui vocês vão ver, nós somos pavãos, nós somos egoístas, nós somos todos o ser humano mais estranho que eu falo que da face da Terra. Por quê? Porque a gente é muito guloso, né? A gente não consegue fazer jejum, né? A gente é egoísta, né? A gente é prepotente. Quando a gente faz essas pequenas mortificações, a gente vai dominando o nosso eu, né? Se eu falar assim, olha, a gente vai para um retiro e vai ficar 2 dias sem comer, quem aceita? Só vamos beber água. Água e pão. Pão, um pãozinho por dia. A maioria não vai, gente. Porque a gente não consegue dominar, entendeu? Então essas mortificações é para isso, para a gente dominar. Enquanto a gente domina o corpo, a alma trabalha livre, tá? Quando a gente começa a mortificar, fazer pequenas mortificações no corpo, a alma vai trabalhando livre. A alma vai buscando mais a Deus. Isso é fato. Quando a gente não faz aquela parte da quaresma, que a gente... É que assim, a gente faz tudo errado, né? Muitas vezes a gente faz sacrifício, aí eu vou tirar o chocolate. Aí depois que acaba a quaresma, vai lá e come 10 quilos de chocolate. Não é verdade? Parece que está morrendo. Faz com peso na consciência que não valeu nada. Não fez direito. Entendeu? Ou se não tira uma coisa que eu não gosto. Eu vou tirar quiabo. Que mortificação você fez, meu filho? Nunca comeu quiabo na vida. Aí vai lá, vou tirar o quiabo, porque o quiabo é mais fácil, né? A gente faz essas... A gente burla o sistema, né? Achando que, né, o senhor tá ali, não tá vendo nada. Vamos enganar quem? Porque, na verdade, a mortificação era para a gente dominar o corpo. Se a gente não consegue fazer direito, o que a gente dominou? Nada. Entendeu? Absolutamente nada. Só que para emagrecer a gente faz uns jejuns doidos, né? Um jejum intermitente aí. Mas para orar,
Se é para ficar em oração, filho, ai, mas parece que dá tudo, dá fome, dá tudo, né? Dá dor de cabeça, passa mal, né? Mas quando é para jejum ali, eu, não, estou malhando, né? Vou emagrecer, é uma beleza. Mas é isso, a gente precisa entender essas mortificações, para também não fazer bizarrices também, tá? Não vamos ficar aí vivendo de luz. Tinha um povo, né, que vivia de luz, teve uma época, não tinha? Eu lembro disso. Não vamos fazer isso não, pelo amor de Deus, que não vai adiantar de nada, vocês vão todos morrer. Vamos lá. Assim como temos pai e mãe no natural, no sobrenatural temos pai, que é Deus, e uma mãe, Maria Santíssima. Quem não tem Maria como mãe, não tem Deus como pai, mesmo que deixe se glorie. É aquele lá que eu falei lá atrás, né? Nossos irmãozinhos. Eles falam que eles são cheios do Espírito Santo, tal, né? E a Nossa Senhora tem eles como filho, mas eles não têm como mãe. Eles têm tanta intimidade assim? Há de suspeitar, hein, gente? Às vezes é mais teatro do que intimidade, hein? Tomem cuidado. Não honram como um verdadeiro e bom filho sua mãe que lhes deu a vida. Imagina, né? Se Deus fez o que fez e está na Bíblia, a nossa Bíblia é a mesma deles, não é? Se Deus fez o que fez, né? E lá tem, que nem eu sempre falo, né? Eu falo, mas eu tenho uma irmã evangélica, tá, gente? Amo minha irmã, mas a gente questiona isso, né? Porque eu falo, não sua Bíblia não tem o Magnificat? Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade da sua pobre serva, por isso, doravante, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque viu em mim maravilhas, aquele que é todo-poderoso e cujo nome é santo. E aí eu falo, será que só tem na minha? Eu nunca tive resposta dessa pergunta, né? Infelizmente. E de fato, é o que eu mais vejo assim, que se a gente não honra a mãe do Nosso Senhor, a gente vai honrar quem? Né? Se ela que deu o sim e nos salvou, então eu sempre questiono isso, mas eu nunca tenho resposta. O desejo de Deus Filho é encarnar-se todos os dias por meio da sua mãe, né? O primeiro nascido de Maria, vamos lá. Mãe e rainha dos corações, Maria recebeu de Deus um grande domínio sobre as almas dos eleitos. Maria, rainha do céu e da terra pela graça. Jesus é o rei por natureza e por conquista. Ou seja, Maria, rainha do céu e da terra pela graça, por quê? Porque ela viu graça em Deus, certo? E Jesus é o rei por natureza e conquista, por quê? Porque ele morreu na cruz. Certo? Oi. Eu já pulei um pouco, né? 38. Eu fui pulando porque eu fui passando, tá? Senão a gente vai demorar aqui. Aí eu vou fazendo só um apanhado, né? Maria é necessária para os homens chegarem ao seu último fim. Maria sendo necessária a Deus devido à sua vontade, é muito mais necessária aos homens para chegar ao fim. Então, não se compara a devoção aos outros santos. Essa parte dos santos é muito interessante, né? Eu vou ser devota de Nossa Senhora só. Gente, os santos são nossos intercessores. Não se compara a Nossa Senhora, tá? Então, assim, vamos lá, quem lembra dos cultos? Que culto nós prestamos a Deus? A Jesus? Hã? Latria. E a Nossa Senhora? E aos santos? Hum? Depois eu vou passar. Hã? Dulia e hiperdulia. A devoção à Santíssima Virgem é necessária à salvação. O culto de dulia é a dependência à servidão. O culto de hiperdulia consiste numa dependência mais perfeita à escravidão. Nós temos o culto de hiperdulia a Nossa Senhora. Falei certo?
Ser devoto é uma arma de salvação que Deus dá. São Francisco, em êxtase, viu uma escada enorme no topo Nossa Senhora. São Domingos, quando rezava o rosário, por ordem de Nossa Senhora, expulsou 15 mil demônios. Ah, tem um livro do rosário, eu não vou lembrar agora, mas a minha biblioteca católica ela lançou. E num dos trechos, né, a gente sabe que o rosário é os três, né? Depois veio São João Paulo II colocou o quarto terço, que na verdade não é terço, gente, é tudo rosário, né? A gente que popularizou como terço glorioso, luminoso, doloroso. O luminoso veio por último, né? Mas assim, eram só três. E aí ele fala que Nossa Senhora pediu para que ele rezasse, e numa pessoa só foi expulso 15 mil demônios, que possuía uma alma de um herege, só pela oração do rosário. Tá? Então imagina, esse livro é maravilhoso, se vocês puderem adquirir, é do rosário, mas eu não lembro, depois eu pego o nome e ponho lá, eu tenho. E ele ensina muito o efeito do rosário, né? Por que a gente rezar o rosário e como que a gente faz produzir graças na nossa vida através do rosário, né? E eu falo uma graça, não é graça no plano material, mas graças espirituais, né? A gente fala, quando a gente falar de graça, a gente tem que buscar o plano espiritual, né? O material vem por consequência, né? Quando a gente busca o plano espiritual, o material vem. Tá? Para ter uma união íntima com o nosso Senhor e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo, é necessária uma grande união com a Santíssima Virgem. Só Maria achou graça diante de Deus e depois dela, os que acharam graça teve intermédio dela. Vários santos, tá, gente? Vários santos, os mais recentes, né, que eu falo, São João Paulo II, Padre Pio, todos eles eram consagrados neste método, tá? Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Então, mas assim, eu sou muito pequeno para pensar tão grande. Santa Teresinha pensava do mesmo jeito, né? Ela falava assim que ela era muito pequenina diante de tantos santos. Ela olhava como se ela visse uma montanha muito alta. E ela falava assim: Senhor, como que eu vou escalar essa montanha? E ela começou a fazer pequenos gestos, pequeninos gestos. Quem quiser estudar a vida de Santa Teresinha, é muito interessante, porque ela não fez nada grandioso. E olha que santa que ela é hoje, né? Então, assim, a gente precisa entender que a santidade está no alcance de todos. Está no alcance de todos. Não é nada que a gente não possa buscar. São Bernardo explica que, particularmente, no fim do mundo, as almas mais ricas em graça e em virtude serão as mais assíduas em rogar a Santíssima Virgem. Ou seja, São Bernardo ele fala o quê? Quanto mais a alma rogar Nossa Senhora, mais ela vai ser cheia de graça e de virtudes. Tá? Isso fala o livro inteiro. Quanto mais você falar com Nossa Senhora, mais você vai ter virtudes e graças. Por quê? Porque ela vai moldando, ela vai te moldando, né? O Altíssimo e sua mãe devem suscitar grandes santos, de uma grandiosa santidade que esta será maior que muitos santos. 48, tá? Essas grandes almas serão escolhidas em contraposição aos inimigos de Deus. Serão adotadas da Santíssima Virgem, esclarecida por sua luz, alimentada de seu leite, conduzida por seu espírito, sustentada em seus braços e guardada sob sua proteção. Tudo esse 48 é o que Nossa Senhora faz conosco, né? Então, a partir dos predestinados, daqueles que realmente se dão, né? Deixa Nossa Senhora conduzir a sua vida, ela vai ser a que vai alimentar, vai conduzir, vai sustentar. Tá? Combaterão com uma das mãos e edificarão com a outra. Derrubarão os hereges, os cismáticos, idólatras, o ímpio. Edificarão o templo do verdadeiro Salomão. Irão atrair muitos inimigos. Aí aqui é a parte que a gente fala, não vou ser mais escravo de Nossa Senhora, porque eu atraio um monte de inimigo. Fato, gente. Filho de mamãe é normal. Você vai ter batalhas, e muito mais batalha que o resto do povo.
Só que em contrapartida você vai ter ela junto, que vai lutar com você e vai falar, olha, tô aqui, vambora. Você não quer o céu? Vou te ajudar. Estou pegando aqui na tua mão, né? Por Maria começou a salvação do mundo e por ela que deve ser consumado. Na primeira vinda de Jesus, Maria não apareceu, porém Maria deverá ser conhecida e revelada pelo Espírito Santo, a fim de que por ela Jesus Cristo seja conhecido, amado e servido. E eu vejo muito isso acontecer na nossa consagração. Porque, que nem eu falei, de uns tempos para cá, começou muitas igrejas, muita gente se consagrar a Nossa Senhora, muita gente tem esse interesse. Então, assim, uma coisa que antes era muito oculta, muitos padres não aprovavam, tá? A gente tinha muito. A primeira turma foi a mais difícil, né? Eu escutei de algumas pessoas: olha, isso é bobagem, de gente da igreja mesmo, né? Muita gente questionou: ah, lá vai os bitolados, né? E não sabia nem o que estava acontecendo, não se informava. Então, assim, eu vou falar para vocês que eu mesmo tive uma experiência muito ruim quando eu vi a cadeia. Eu estava para me confessar na São Judas, né, com um amigo, e aí entrou um rapaz, ele tinha uma cadeia que era a corrente, né, essas correntes de cachorro? É, cachorro. Ele era um frei e um cadeadinho, né? E aí eu olhei aquilo, né, e eu não sabia. Embora meu tio padre dos arautos, ele usa essas correntonas, mas sabe quando você nunca repara? A gente não tem tanto acesso a ele, né? Então, acabei nunca reparando o que ele usava, o que era, nada. E aí eu perguntei para esse rapaz que estava comigo, eu falei assim, o que é essa cadeia, o que é essa corrente que esse rapaz usa, né? Ah, é os fanáticos. Uma pessoa muito influente dentro da igreja, gente. Eu falei, sério? É tudo fanático esse povo aí que usa as cadeias. Aí ele falou, é cadeia, porque eles são essa palavra, que eles são escravos de Nossa Senhora, eu estava começando o meu processo de conversão. É uma palavra que veio tão fundo na minha alma, eu nem entendi porquê, né? Eu falei, nossa, que estranho. Mas eu fiquei com aquilo martelando no meu cérebro. Escravo, 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 escravo. E aí foi onde eu comecei a procurar entender o que era. E olha lá, menos de 2 anos depois eu já estava consagrada. Por quê? O Senhor usou, o Espírito Santo usou as palavras dele para me atingir, de alguma maneira. Talvez, se ele tivesse falado bem, eu não tinha reparado. Eu não tinha interesse em saber o que era. Mas como ele falou mal, eu fui buscar saber. Né? Então, sim, o Senhor usa de meios que a gente nem sabe e nem entende por quê. Deus quer, nos últimos tempos, revelar e manifestar Maria, a obra-prima de suas mãos, porque ela se ocultou e, pela sua humildade, se colocou abaixo do pó. E, de fato, né? Nossa Senhora, ela foi abaixo de tudo, né? Ela se colocou no mínimo. Sendo a obra-prima das mãos de Deus, ele quer que por ela os viventes o louvem e glorifiquem sobre a terra. Então aqui São Luís ele enfatiza muito, né? Por ela Jesus veio, por ela Jesus vai voltar. Só que ela não vai ser mais oculta. E é o que está acontecendo, a revelação de Nossa Senhora. Todas as igrejas têm imagem de Nossa Senhora. Aonde você vai, tem Nossa Senhora. Ela não é mais oculta. Sendo ela a aurora que procede e anuncia o sol da justiça. Deve ser conhecida e notada para que Jesus Cristo o seja. Ela também será a via pela qual Jesus Cristo virá pela segunda vez, porém de maneira diferente. Quem encontra Maria, encontra a vida em Jesus Cristo. Maria deve brilhar em misericórdia, força e graça. Misericórdia para reconduzir os pobres pecadores que voltarão para a igreja. Maria,
às vezes a gente fala, eu sou indigno. Todo mundo é indigno, tá, gente? Todos nós somos indignos. Mas por misericórdia. E Jesus fala, pregue a minha misericórdia. A Santa Faustina veio aí como a defensora da misericórdia, né? E Nossa Senhora, ela faz o quê? Ela faz nos mostrar que mesmo indignos, nós podemos ser santos. Porque ela vai nos ensinar a ser santos, tá? Força contra os inimigos de Deus e graça para animar e sustentar os valentes soldados e fiéis de Jesus Cristo. Então, assim, o que Nossa Senhora faz na nossa alma? Dá-nos força, dá-nos graça para nos animar e sustentar para que a gente não pereça. Então, vai ter em determinados momentos que a gente vai querer fracassar, que a gente vai querer desistir, mas Nossa Senhora vai estar ali. Bora, vamos embora. Não é a hora de desistir. Maria deve ser terrível para o demônio como um exército em linha de batalha, pois o demônio, sabendo que pouco tempo lhe resta, redobra seus esforços e ataques e perseguições. Vocês vão ficar livres depois de consagrados? Não, quando vocês estiverem consagrando, na verdade, nesse caminho vocês já vão ter muitas perseguições, tá? Por quê? A gente fala assim, o plano espiritual é algo que a gente não vê, graças a Deus, né? Imagina se a gente visse as batalhas espirituais acontecendo. Enlouqueceríamos. Mas assim, o que a gente tem que ter em mente? Vai ser difícil, mas a gente precisa continuar, que Nossa Senhora vai dando força. Então toda vez assim, ai, não estou conseguindo, ai, Alessandra, eu quero desistir. Continua. Ai, olha, hoje eu falei nos exercícios, você precisa redobrar sua atenção para que você possa e pedir a graça, né? Porque tudo é graça, tá? Então você pede essa graça à Nossa Senhora. Fala, me ajuda, mãe, porque eu não estou conseguindo. E vamos embora. Ai, parece que tudo aconteceu na minha casa para eu não ir no encontro. Faz online. A gente está dando essa opção exatamente por isso. Porque parece que tudo acontece no dia da consagração. Vocês vão perceber muito isso. Os dias que vocês tiverem que vir para a igreja, ainda mais quando vocês estiverem cada vez mais aprofundando na fé, vocês não vão conseguir vir. Tá? Então, que vocês sejam firmes e perseverantes, porque Nossa Senhora que escolheu vocês. Porém, inimizades entre ti e a mulher, entre tua posteridade e a dela. A única inimizade que Deus estabeleceu, que irá aumentar até o fim, Maria e o demônio, entre seus filhos e servos e os filhos e sequazes. Ou seja, né? É o que eu acabei de falar. A inimizade ela só vai aumentar. Aí é o que eu falo para vocês. Poxa, mas agora que eu estou indo lá, parece que está tudo dando errado, aí eu vou desistir dessa consagração, é muita batalha, é muito... É tudo que o inimigo quer, né? Toda vez que a gente começa a ir para a igreja, começa, né? Aí quando a gente vai se aprofundar na fé, quando o padre nos chama para fazer alguma coisa, né, parece que as coisas começam a ficar atropeladas. A gente parece que não tem mais horário, a gente não tem mais disposição. A mesma coisa vai acontecer quando vocês estiverem fazendo a consagração. Não acho que vai ser diferente, tá? E com a consagração vai ser muito pior e vocês vão perceber. Desistir, buscar a santidade. Vale a pena. A inimizade é até o fim, mas a humilde Maria será sempre vitoriosa na luta contra esse orgulhoso. Ela descobrirá sempre a malícia, as tramas, os conselhos diabólicos, né? Sempre assim, fica em casa hoje, né? O marido falando para a mulher, ainda bem que tem bastante casal aqui, graças a Deus. Né? Mas assim, para que você vai lá se consagrar? Você já vive na igreja. Vai ter muito disso. Presta atenção, né? Mas não é para brigar, gente. A nossa luta é espiritual. O que a gente tem que fazer no momento desse? Rezar. Qual que é a nossa arma? Hã? Qual oração? Nossa oração é o rosário, né? A nossa batalha a gente só vence através do rosário, tá?
Quando a gente é um consagrado a Nossa Senhora, e não importa que vocês ainda não chegaram, que tem um caminho para percorrer, vocês já foram escolhidos, vocês já vieram até aqui, né? Pode ser que não seja agora, mas futuramente vocês vão fazer. Então, assim, a partir do momento que você já tem essa batalha, vocês têm que saber que a arma de vocês é o rosário, tá? Não tem outra. O rosário que eu falo, né, é o terço, gente, né? Não precisa ser o rosário inteiro, porque às vezes, se você tiver tempo, ótimo. Outra coisa, né? Preciso rezar todos os dias? Preciso. Eu não tenho tempo. Rosário é 25 minutos, muito bem rezados. Posso rezar 5 de manhã, 5 na hora do almoço, 5 à tarde, 5 minutos à noite, tá? Você pode fracionar a sua oração, desde que você permaneça em oração e quando fizê-la, né, fazer ela consciente, fazer ela realmente de uma maneira, como vou explicar, compenetrada, né? Naqueles 5 minutos que você dispor, naqueles 10 minutos, mas fazer realmente essa oração ali, só, ai, reza 10 agora, reza depois mais 10. É o meio que você tem, faça-o. Só não deixe para fazer no final do dia, na hora de dormir, porque você não faz. E você vai dormir em cima do terço, tá? Isso é algo que a gente sempre fala. E não adianta. Ah, mas é o momento que tem. Não, você teve 24 horas. Você pode fazer mentalmente, tá? Vai fazendo um trabalho. Eu sempre rezava no metrô. Eu pegava metrô, rezava um terço para ir e um terço para voltar. Ah, mas tem um povo que quer ficar falando. Toda vez eu desviava do povo. Eu tentava, eu vou passar ali, eu vou passar aqui, mas só para eu rezar. Para eles não me roubarem o meu tempo que eu tinha, tá? Com o Espírito Santo. Então, a gente tem que fazer como falo, umas radicalidades nesse sentido, senão a gente realmente não tem tempo. Tá? Deus quer finalmente que sua Mãe Santíssima seja conhecida, amada, honrada. Isso acontecerá se os predestinados, com o auxílio do Espírito Santo, puserem em uso a prática interior que lhe indico a seguir. Experimentarão suas doçuras e bondades maternais. Terão como advogado e medianeira junto a Jesus Cristo. Quem serão esses servidores, escravos e filhos de Maria? São filhos de Levi, purificados nas tribulações e bem colados a Deus. É tudo que eu expliquei, gente. O ouro do amor levará no coração o incenso da oração no espírito e a mirra da mortificação no corpo. Para as grandes serão um repugnante odor de morte e para os pequenos o bom odor de Jesus Cristo. Então, quem são os servidores escravos? São aqueles que estão sendo purificados na tribulação. Seguir Jesus é fácil? É? Nossa, gente, seguir Jesus é fácil? Não é fácil, né? A gente é purificado como? Na tribulação. Vocês estão com a vida ganha? Vocês estão tudo sorridente, né? Pelo visto, né? Tá todo mundo de bem com a vida, não tem problema, né? Alguém tem problema aí? Tá todo mundo feliz, né? Ninguém tem problema. Graças a Deus. Vocês estão tudo no caminho errado, então. Porque eu tô cheia de problema. Nossa, nem me fala. E a gente é purificado é o que? Na tribulação. Aí eu falo, não, mas se eu não tenho problema, é sinal que não tô certo. Não. Às vezes tem momentos que a gente tem uma trégua dos problemas. Mas o cristão é uma vida até o fim. É uma luta até o fim, desculpa. Não tem jeito. A gente luta o tempo todo. Sai de um problema, de um pepino, resolve um pepino, já entra no outro, sai de um outro, já entra no outro, sai do outro, aí você fala, nossa senhora. Às vezes a gente tem que fazer aquela oração, Senhor, dá um tempinho que está difícil, né? Porque é muitos problemas. Né? É problema, às vezes é problema nosso, às vezes é problema que a gente pega para nós, né?
Muitas vezes, 90% é os nossos problemas mesmo, principalmente quando a gente está servindo ao Senhor de coração. Serão verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, e o Senhor das virtudes lhe dará a palavra e a força para fazerem maravilhas. Os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, andando nas pegadas da pobreza e da humildade, dos desprezos do mundo e caridade, ensinando o caminho estreito de Deus na pura verdade. Tá. Agora eu vou fazer uma pergunta, mas eu quero uma resposta sincera. O que vocês entenderam? Quando fala no 59, os verdadeiros discípulos, eles têm que andar nas pegadas da pobreza, humildade e desprezo do mundo e caridade. O que vocês entendem por isso? Eu preciso largar tudo? Igual São Francisco? Preciso? Ou eu preciso viver sem depender daquilo que eu tenho? Onde vocês põem a confiança de vocês? E se você perder o emprego e tudo hoje? Onde vocês vão pôr a confiança de vocês? Tem certeza? Aí é bonito, às vezes a gente vê aqueles testemunhos, né? As pessoas perdem tudo, perdem o emprego, perdem família, igual o Jó, né? Vocês já leram a passagem de Jó? Jó perdeu tudo, família, filhos, pegou fogo, perdeu toda a criação dele, perdeu casa, aí perdeu a saúde, porque ficou doente. E você fala, nossa, que miserável, né? Só que ele não perdeu a fé. E quando o Senhor ele nos dá essa passagem, Jó é uma figura para nos mostrar o quê? Que a gente pode perder tudo, mas a gente não pode perder a fé. Porque nossa confiança não pode estar nas coisas. Por quê? Às vezes a gente confia na família perfeita. Vou dar um exemplo. De repente acontece alguma coisa, a sua confiança está ali. E aí o que você vai fazer? Questionar a Deus. Né? Primeira coisa que a gente faz, questionar Deus. Se a gente tem um emprego maravilhoso e perde, o que a gente vai fazer? Ficar bravo com Deus. Se está tudo bem, mas de repente vem uma doença. No auge da nossa felicidade vem uma doença. O que a gente vai fazer? Questionar a Deus. Por isso que eu perguntei, como está a fé de vocês? Quem tem a fé invencível? A gente precisa trabalhar essa fé. Porque a hora que a gente perder tudo, a gente tem tudo. Porque o principal a gente não perdeu. E quando a gente não perde o principal, Deus nos dá em dobro. Assim como ele fez com Jó. E muitas vezes o dobro não é duas casas, dois carros, 10 filhos. Não. É o dobro em graça. É a felicidade plena. Que muitas vezes a gente busca e não encontra. Muitas vezes a gente sente o coração vazio e fala assim, nossa, mas eu vivo em oração, eu vivo na casa do Senhor, eu busco tanto e me sinto num vazio, numa tristeza. Por quê? Porque a sua confiança ainda está nas coisas erradas. Porque muitas vezes a gente não consegue ver a plena felicidade no Senhor. A gente ainda quer coisas, quer pessoas, né? E aí é onde a gente não está nos bastando, tá? Então, assim, agora eu vou abrir para perguntas. Tem perguntas aí? Gente, online, façam perguntas. Vamos lá. Nossa, todo mundo entendeu tudo. Será que eu fui tão bem assim? Jesus amado. Eu sei que o primeiro capítulo é complicado. Vocês parecem que vocês estão aqui sem entender nada, ao mesmo tempo entenderam tudo, mas depois vai ficar complicado. Pergunta, padre. Tem perguntas?
Passei na prova. Vocês não têm perguntas mesmo? Que bênção! Glória a Deus. Você já é renomado, pai. Vem aqui falar na frente, no microfone. Vem aqui falar na frente no microfone. Porque aí o pessoal que está em casa também escuta, né? Senão eles ficam sem saber o que a gente está comentando. Gente, deixa eu falar aqui. Então, no primeiro capítulo, o que eu gosto muito é da introdução, né? Da introdução que vai até o número 13. Eu acho que é por aí que começa a nascer o sentido, né? De ser o consagrado. E aí depois eu pulo do número 34. E aqui para mim ele está uma base para ser consagrado. O número 34, fazendo essa leitura, onde fala que é a vontade de Deus, Espírito Santo, que nela e por ela se formem eleitos. E ele diz, né? Minha bem-amada e minha esposa, lance meus eleitos as raízes de todas as virtudes, a fim de que eles cresçam de virtude em virtude, de graça em graça. Olha que bênção, né? E eu vou pulando. Peraí, gente, tem mais coisa. Vai rapidinho. No número 50, né? Aí quando ele fala lá das obras-primas, o primeiro é lógico, né? Aí ele fala muito da humildade de Nossa Senhora. Eu gosto muito também dessa quinta obra-prima, que fala para que nós levemos o nome de Maria a todos. Começa dessa forma. E a sétima obra-prima, que a Lê tinha falado aqui também, trata-se também de perseguição. Então, nós temos que estar vigilantes, muito vigilantes nesse caso. E aí nós estamos falando do rosário, né? Nossa arca rosário. Então, assim, gente, vigilância. Esse é o primeiro capítulo, viu? É o oitavo. E aí, seguindo um pouquinho, no 54. Fala 53. Fala 53 primeiro. 53? É que eu não falei, eu marquei e não falei. Ela marcou e não falou. Então, 53. O que Lúcifer perdeu por orgulho, Maria ganhou por humildade. O que Eva condenou e perdeu por desobediência, salvou Maria por obediência. Eva, obedecendo à serpente, perdeu consigo todos os seus filhos e os entregou ao poder infernal. Maria, por sua perfeita fidelidade a Deus, salvou consigo todos os seus filhos e servos e os consagrou a Deus. Olha que importância, né? Nossa humilde Maria. E aí, no 54, que seria o segundo, né, o segundo parágrafo, eu coloquei aqui que nessa leitura ela está nos convocando, né, para sermos seus soldados. E aí sim, é o terço, a maior arma de um soldado de Maria é o terço. É o que a Lê falou. É um pouquinho o terço. Né? Tem aplicativo, né, Lê? Tem. Aplicativo, eu uso muito no carro, quando eu estou dirigindo, eu coloco o terço no carro. Né? Quem anda de ônibus também, no fone de ouvido, em vez de ouvir uma música, eu falo, peraí, esse caminho aqui encaixa um terço. Né? E rapidinho aqui, no 56, olha, no número 56, né? Mas quem serão esses servidores, esses escravos e filhos de Maria? Aqui nós estamos falando dos apóstolos, né? Podemos ser apóstolos também? Podemos, né?
Acho que é importante isso. Eu só queria frisar alguns que eu acabei notando aqui, porque o primeiro capítulo ele é o início, é o pontapé. Daqui até o oitavo, estaremos todos juntos. Se Deus quiser. E aí, uma dica rapidinho, gente. Aí eu não tenho dúvida agora, mas se tiver dúvida, coloca lá no grupo. Ah, gente, esse número aqui eu entendi, acho que eu não estou conseguindo entender. Coloca lá no grupo. E aí nós vamos fazer um debate, né? A gente faz um debate, porque aí a gente acende os outros também. Vamos fazer isso? E aí vamos colocar lá no grupo e vamos ficar debatendo. Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Aí vem ali. Eu não, vocês. Ah, só isso, beijo. Depois nós vamos entendendo o porquê da devoção, né? É mais mesmo para a gente ter uma devoção sincera. Vem cá, uma devoção sincera, porque a gente vai ver depois os pródigos, os predestinados, o que é cada um, tá? O que é, que até esqueci o nome, que são tipos de devoções. E aí a gente, de repente, a gente vai ver que a gente se enquadra em alguma delas. E aí você vê que a sua devoção não é tão perfeita, que você precisa mudar. E as primeiras vezes que nós fizemos, nós temos muitos conflitos com isso, né? Porque a gente acaba caindo num tipo de devoção errada. Mas o tratado, na verdade, é só para nos direcionar para a gente ter uma devoção certa, tá? E aí, com o passar do tempo, a gente vai entendendo, a gente vai ver o quanto que a gente está fazendo errado em algumas coisas, sendo falsos devotos, né? E como a gente pode fazer de uma maneira certa e buscar realmente o caminho de santidade. Vamos lá, vai ser meia hora rapidinho. Esse livro de São Francisco é um livro meditativo. Então, toda vez que a gente lê, a gente vai ter algumas respostas para a gente diferentes. Então, é o seguinte, já vai ser meu sexto ano como consagrado, né? Uma consagração bem vivida, graças a Deus, a Maria Santíssima também. Então, dessa vez, veio falando muito do fim dos tempos, dos últimos tempos. Né? Número 50, portanto, Deus quer revelar e mostrar Maria, a obra-prima de suas mãos, nesses últimos tempos. Depois do número 6, que é muito importante também, o 50, número 6. Maria deve fulgurar mais do que nunca em misericórdia, em força e em graça nesses últimos tempos. Em misericórdia para reconduzir e receber afetuosamente os pobres pecadores transviados que se converterem e voltarem à Igreja Católica. A gente está vendo muitas pessoas voltando à Igreja Católica nos últimos tempos, não é? Últimos tempos também, o tempo está ficando apertado. E também, tinha visto mais um aqui, mas o poder de Maria sobre todos os demônios se manifestará particularmente nos últimos tempos. Então está se estreitando o tempo está se apertando, e é verdade. A gente tem que viver essa consagração. Eles vão se consagrar, os consagrados de maneira mais santa, mais devota, divulgar mais essa. Mais ainda do que essa vez, agora a maior turma, né, Lê? Nós estamos aqui. Né? Entre vocês e mais que já são consagrados, são mais de 100 pessoas. Então a gente tem que viver bem essa devoção. A questão do fim, né? Os próximos, dos últimos tempos. Trazer nossos irmãos para a igreja também. Vamos viver bem essa consagração de maneira santa, de maneira coerente, de maneira devota mesmo. Bom? Realmente ninguém tem perguntas? Eu vou finalizar
Mas antes, eu vou falar uma coisinha que eu sentia no meu coração. Na primeira turma que nós fizemos, em um momento de muita oração, né, pedindo, porque a minha primeira turma foi muito difícil. Foi um momento que eu estava passando, assim, de muita profundidade mesmo com Nossa Senhora e com o Espírito Santo. E eu até precisei de ajuda para fazer a consagração, porque eu não conseguia fazer. Eu me achava totalmente indigna. Eu passei pelo deserto, um deserto muito grandioso. Mas isso não cabe agora, uma outra oportunidade eu comento sobre isso. Mas naquele momento, eu fazendo oração, eu sentia que realmente Nossa Senhora estava levantando um exército, né? Seus filhos predestinados para os últimos tempos. E aí a gente fala assim, um exército, né? Como assim? Um exército de oração. E a gente vê muito isso acontecer, né? Embora muitas pessoas vão por modismo, né? E porque é gente famosa que está ali à frente, mas aquela pessoa que hoje é famosa, um dia não foi. Ele está levantando um exército. E eu vejo muito isso acontecer, né? De muitos e muitos e muitos lugares está se levantando um exército para rezar e para se consagrar a Nossa Senhora. Vai, 100% dessas pessoas que estão se levantando para rezar o rosário, pelo menos 60% é consagrado já à Virgem Maria, né? E a gente vê, porque a gente vai passando nos eventos, né? A gente faz as romarias, e aí a gente, como eu falo, né, que a gente se identifica pela cadeia, a gente vai percebendo o quanto as pessoas estão se consagrando a Nossa Senhora. Então, de fato, eu acho que quando ele fala do livro Os Fins dos Tempos, os fins dos tempos está muito próximo. Não é para ter medo, né, gente? Mas é para a gente se preparar bem, né? Os fins dos tempos pode ser daqui a 100 anos, pode ser daqui a 200, mas para que a gente prepare e prepare aqueles que estão vindo, né? Nossos filhos, nossos netos, para que eles também possam viver, né? Tudo isso e viver da melhor maneira possível, tá bom? Não sem perguntas, então vamos finalizar com uma Ave Maria. Agradeço a presença de todos vocês. Espero que vocês continuem. Espero não ter dado ninguém, né? Desculpa o começo, eu fiquei bem nervosa, mas depois eu fui me acalmando, é normal, porque a gente fica, né, um ano aí sem dar formação, parece que é tudo diferente, e não é, né? Eu amo falar de Nossa Senhora, mas realmente cada vez que a gente vai falar com as pessoas novas, né, a gente fica com medo da gente falar e não ser esclarecedor, né? De a gente não mostrar para vocês o nosso amor por Nossa Senhora e por que a gente é escravo. A gente só é escravo porque a gente ama e ela ama mais ainda a gente, tá? Só por isso. Não tem outro motivo. Cada vez que a gente está mais perto dela, mais ela mostra o seu amor por nós, tá? Então vamos finalizar pedindo a intercessão dela.